muitas ocasiões a gente sacrifica, às vezes, até o cuidado com os filhos. Eu também passei por isso em alguns momentos da minha vida. Botaram ela para falar comigo quando era delegada, coisa nenhuma. E assim, delegada, atendi como delegada, recebi na minha sala, mas no inconsciente coletivo é isso. Ela não conseguia imaginar uma mulher negra naquele lugar de delegada-chefe. Muitas pessoas chegavam aqui falando que a gente não conseguia fazer aquele serviço ou pedia para o homem realizar o serviço porque não confiava numa mulher. Profissões e histórias de vida diferentes, mas que se entrelaçam nos desafios diários enfrentados simplesmente por serem mulheres e estarem em posições de poder. A subprocuradora-geral da República, Eliana Torelli, é também secretária-geral do Ministério Público da União. Uma mulher à frente do seu tempo, que teve na família grandes exemplos. A avó dela foi a única a cursar direito em uma sala onde só havia homens. Quanto mais você escala na hierarquia de qualquer órgão, isso vai ficando mais e mais grave, né? Você vê menos mulheres, mas a maneira de enfrentar isso é sentir que você, como mulher, você é, antes de tudo, uma pessoa titular de direitos e que você tem, sim, que buscar esses direitos. Águida encontrou o lugar dela no meio de carros, graxa e pneus. Foi em 2008, quando ela comprou o primeiro carro, que decidiu entender mais desse universo e se tornou primeiro mecânica e depois empresária, abrindo sua própria oficina em Ceilândia, no Distrito Federal. O negócio voltado, é claro, para mulheres. E todo o esforço e dedicação de Águida ultrapassou as fronteiras do Brasil. Em 2020, ela foi selecionada para um prêmio da ONU para mulheres empreendedoras em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No total, foram selecionadas 10 mulheres por se destacarem nos locais onde vivem. E ela ficou em 4º lugar. O reconhecimento inesperado foi incentivo ainda maior para os sonhos dessa empresária. Não dá para descrever o sentimento que é de uma pessoa montar uma oficina mecânica, algo totalmente masculino, uma empresa que existe em todos os cantos do mundo, nas menores cidadezinhas existe uma oficina mecânica, e eu chegar assim, representando o Brasil lá fora, num segmento desse. Então, para mim, é um sentimento de realização mesmo, pessoal e profissional. E se o lugar delas pode ser em uma oficina, por que não numa delegacia? E essa é a delegada-chefe da 8ª ADP do setor de indústria e abastecimento de Brasília, doutora Jane Kleber. Para chegar aqui, a estrada dela foi longa. De origem humilde, a educação sempre foi a principal herança da família. E foi o que fez ela conquistar muitos sonhos na vida. Eu sempre fui muito ávida por oportunidades, tinha autoestima baixíssima, achava que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. No início da minha vida foi assim, mas depois, com esforço e dedicação e trabalho e estudo, e não desistir de nada, me apegar a toda e qualquer oportunidade. Passei acho que em 11 concursos públicos ao longo da minha vida, 10 ou 11 que já consegui contar. E pude escolhendo, aí fui, na minha ideia, na minha cabeça, foi numa ascensão, uma crescente. Amava ser professora, gostei muito de ser da enfermagem e amo ser delegada. Elas são cada vez mais o que querem ser e estão onde desejam estar, seja em casa, seja na rua. E as pesquisas comprovam isso. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, elas já representam atualmente a maioria das inscrições ativas. São 623.681 advogadas mulheres, contra 615.697 advogados homens. Apesar da gente ter um número maior de advogadas, esse quadro ele não se reflete nas esferas de poder. Então, é preciso fazer essa variação crítica. E aí a gente fala nos cargos de mais alto escalão. Uma prova disso são as composições de órgãos colegiados, como o STF, o STJ, o próprio Congresso Nacional, né? A realidade estadual, a realidade municipal,
também não é diferente. O MPF tem uma atuação bastante incisiva nessa questão de gênero. E é relevante a gente falar, porque estamos no ano eleitoral, da questão da inclusão feminina na política, né? Todos sabem que a representatividade feminina na política ainda é muito baixa, e o MPF tem lutado pela implementação da lei que prevê cotas para a participação de mulheres na política. O MPF também tem lutado contra a questão da violência de gênero em diversas facetas, né? Você tem, por exemplo, a questão das vítimas de violência sexual, que muitas vezes têm o atendimento negado, ou então são submetidas a constrangimento durante esse atendimento. O MPF tem trabalhado pela implementação da lei que se chama Lei do Minuto Seguinte. O MPF tem uma atuação também bastante expressiva na questão da violência obstétrica. Muitas mulheres são submetidas a uma série de constrangimentos, inclusive violências físicas mesmo, durante o trabalho de parto e no puerpério. O MPF tem diversas atuações nesse sentido. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Que a gente assuma esse poder que é nosso, de cada uma de nós. E veja no próximo bloco os assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal no Redação MPF.